História 1. Meu irmão queridinho contratou um investigador particular para me expor como um fracasso, mas, em vez disso, ele descobriu meu sucesso multimilionário. Fui criado em uma pequena vila com meus dois irmãos. Sou o filho do meio. O fato de todos se conhecerem pode ser tanto uma força quanto uma fraqueza. Meu pai é o tipo de homem que trabalha muito, mas guarda suas emoções para si. Ele está pensando em se aposentar agora. Minha mãe é o completo oposto dele. Ela sempre manteve a casa e sustentou os ideais tradicionais que aprendeu quando era jovem. Meus pais vêm de famílias religiosas tradicionais. Eles são meus pais e eu os amo, mas sempre senti que não estava à altura dos padrões deles. Dói saber que eles parecem me ver como a decepção da família. Meu irmão mais velho, por outro lado, é o orgulho da família. Aos 40 anos, ele se estabeleceu e se casou com uma mulher calma e reservada. Seus dois filhos têm um grande interesse por esportes, especialmente esportes radicais. Para dizer o mínimo, eles são um pé no saco. Meu irmão parece achar que é seu dever me guiar na vida. Ele trabalha como vendedor de carros em uma concessionária local. No entanto, sua orientação parece mais como se ele me tratasse como um projeto que não consegue gerenciar, como se eu sempre precisasse de ajuda e devesse ser grato por qualquer tempo que ele passa comigo. Ele pinta um quadro de uma vida maravilhosa, falando sobre seus filhos atléticos, seu barco a motor e seus ATVs, mas seus conselhos frequentemente soam como gabarulice sobre sua grande casa, carros chiques e sua suposta esposa troféu. Isso me faz sentir ainda mais sozinho. Na escola, eu era criança sensível e chorona que frequentemente desmoronava em lágrimas e sempre parecia ter uma desculpa para as coisas não darem certo. Eu não era forte, durão ou atlético. Em vez disso, era ridicularizado e excluído da maioria das atividades. Ter asma me fazia sentir ainda mais isolado. O pior é que meus pais não consideram a asma um problema médico sério. Além disso, luto contra a depressão desde que me lembro. Nunca fui o tipo de criança que podia correr por um campo ou lançar uma bola de futebol americano direito. Meus pais frequentemente comentavam que eu não era tão inteligente ou extrovertido quanto meu irmão mais velho e frequentemente nos comparavam. A escola era difícil. Eu me formei no ensino médio com uma média de 2,5. Depois de economizar algum dinheiro, entrei na faculdade, mas desisti no segundo ano. Tal decisão causou uma controvérsia familiar. De certa forma, minha irmã mais nova era a princesa da família. Não sei muito sobre ela porque saí de casa quando ela era adolescente. A principal razão pela qual me sinto assim em relação a ela é porque a vi como adulta. Ela não é uma pessoa ruim e é apenas um pouco mimada, mas talvez porque é mais fácil do que ser o alvo ela mesma, ela frequentemente me trata da mesma maneira que meus pais e meu irmão fazem. Ela teve um casamento lindo, se casou aos 19 anos e agora tem 3 filhos. Eu me identifico mais com o filho do meio dela. Acho que vejo um pouco de mim nela porque ela também é a filha do meio. Ela é muito ridicularizada, e talvez porque seus problemas sejam semelhantes aos meus, sinto que a conheço melhor. Depois de me formar na faculdade, realmente comecei a abraçar meu lado nerd. Trabalhei em uma loja de quadrinhos e videogames na minha comunidade, que adorava, até que fechou há mais de 7 anos. Mesmo depois de seguir em frente, meus pais ainda agem como se eu trabalhasse lá. A melhor parte do meu trabalho na loja foi conhecer outro nerd com grandes ambições. Juntos, fundamos uma empresa de suporte de IT bem-sucedida. Meu sócio acabou decidindo vender nossa empresa para uma corporação maior. Fui comprado com dinheiro e opções de ações como parte do acordo, e tudo correu muito bem. Iniciei alguns projetos paralelos e fiz vários investimentos sábios, alguns dos quais foram bastante lucrativos. Não quero me gabar, mas tenho mais de US$ 1 milhão em ativos. Atualmente, trabalho como CTO em uma startup privada nova. Embora eu tenha dinheiro, levo uma vida modesta. Todos os móveis da minha casa confortável de 2 quartos em uma ótima área são usados, e dirijo um Saturn de 15 anos. Atualmente, não estou em um relacionamento. Tenho uma vida agitada e vejo meu terapeuta regularmente. Como minha depressão e asma, lido com o consumo de álcool, o que é difícil porque meus pais não levam isso a sério.
Eles acham que é totalmente mental, mesmo que não seja o que outras pessoas esperam ou entendem. Apesar dos altos e baixos, consegui construir uma carreira bem-sucedida para mim. Meus pais esperam que eu me junte a eles para jantar toda noite de domingo. Eles moram do outro lado do estado, então a viagem não é rápida. Leva de 90 a 120 minutos em cada sentido, o que consome mais da metade do meu fim de semana. Eles ainda parecem pensar que, como solteiro e o que meu irmão gosta de chamar de caso mental, não tenho nada melhor para fazer. Esses jantares são frequentemente difíceis. Por 3 horas, recebo conselhos não solicitados sobre como me casar, constituir família e ser um adulto de verdade, ou fico sentado ouvindo longas conversas sobre a última grande venda de carros do meu irmão na concessionária, que é o assunto da mesa. Embora nunca tenham me chamado de aproveitador diretamente, a insinuação está lá. Se eu perder um desses jantares, é tanto frustrante quanto confuso. Frequentemente me pergunto por que ainda vou a esses eventos. Quando converso com o meu terapeuta, minha família tende a minimizar ou distorcer todos os meus sucessos. As pessoas da minha cidade ainda acham que trabalho na antiga loja de jogos. Meu irmão era visto como mais maduro e extrovertido do que eu e tinha uma carreira de sucesso como resultado. Eu era frequentemente ridicularizado por meu antigo emprego no varejo. Por causa dessa disparidade, achei difícil comunicar a verdade sobre minha vida e meus sucessos à minha família. Quadrinhos e jogos eram frequentemente descartados como entretenimento infantil, apesar do meu conhecimento genuíno em tecnologia. Minhas tentativas de discutir isso eram geralmente ofuscadas. Meu irmão me interrompia e agia como se eu não soubesse de nada, mesmo que eu soubesse que ele estava falando bobagem. Eu geralmente apenas ouvia. Tinha medo de corrigi-lo porque teria que explicar meu trabalho e defender meu conhecimento. Secretamente, temia que eles não valorizassem minha carreira e que isso mudasse a opinião deles sobre mim. Confesso que tive dificuldades, às vezes, fui uma bagunça completa. Mas tudo mudou no mês passado. Meu irmão conseguiu obter algumas das minhas informações pessoais. A verdade é que ele contratou um investigador particular para realizar o que disse ser uma verificação de antecedentes no meu emprego. Suspeitei que ele estava organizando uma intervenção com meus pais. Eles não estavam preparados para o que descobriram. Eles descobriram meu verdadeiro valor como pessoa, que eu não morava em um apartamento decadente e outras informações pessoais. Como trabalho com segurança, isso foi bastante irônico. Depois de fazer as conexões, consegui até rastrear a fonte da invasão ao receber notificações sobre tentativas não autorizadas de obter meu relatório de crédito. Tudo ficou claro após essa revelação, e agora tenho que lidar com a mudança abrupta e inesperada na maneira como minha família me vê. É muito para absorver, especialmente considerando o histórico de comunicação ruim e subestimação em nosso relacionamento. Fiquei tão chateado com a invasão da minha privacidade que contratei a mesma empresa de investigação particular para investigar as finanças do meu irmão. Descobri que meu irmão estava vivendo muito além de suas possibilidades. Durante a investigação, também foi descoberto um arquivo com o Serviço de Proteção à Criança, várias prisões anteriores por dirigir embriagado e embriaguez pública, e chamadas por perturbação doméstica. Ele estava tendo dificuldades para pagar os pagamentos atrasados ao IRS e gerenciar 3 empréstimos hipotecários em sua casa. Embora não houvesse acusações pendentes no momento, seu crédito estava uma bagunça completa. Em contraste, meus pais viviam de maneira modesta e não tinham muito mais do que eu já sabia. Quando se tratava de dinheiro, eles eram realistas e práticos. Estava tão concentrado em me preparar para confrontar minha família no próximo jantar, esperando que isso causasse uma ruptura, que nem me importei em ver como minha irmã estava. Mas o clima do jantar foi completamente diferente do que eu esperava. Meus pais começaram a me tratar com uma espécie de veneração estranha, como se eu fosse a criança de ouro. Essa mudança claramente incomodou meu irmão. Ele perdeu a paciência no meio do jantar em uma tentativa de recuperar seu status. Ele começou a se gabar de comissões de vendas recentes e uma suposta promoção. Eu apenas o parabenizei e mencionei casualmente suas dívidas, problemas com o IRS e situação de crédito esticada. Em outras palavras, destaquei o desastre financeiro do meu irmão enquanto o parabenizava por seus sucessos.
Toda a situação foi estranhamente sombria. A mudança repentina no comportamento dos meus pais em relação a mim, que parecia forçada e artificial no início, tornou o já difícil dinâmica familiar ainda mais desconfortável. Meu irmão negou tudo quando lhe entreguei uma cópia do relatório, mas apontei que, ao usar a agência para me investigar, ele inadvertidamente sugeriu isso. Tenho que admitir que me senti bem por um tempo. Meus pais, que o repreenderam e responderam com um choque dramático, claramente também perceberam. Toda a situação se tornou muito perturbadora porque o relatório exigia meu número de segurança social. Não foi uma revelação agradável ou a discussão que se seguiu, pois revelou a ganância e a covardia da minha família. Meu desprezo por eles cresceu. Eles começaram a acusar uns aos outros de várias coisas ao longo da hora seguinte. Tentei ficar quieto, mas às vezes eles ficavam com raiva de mim. Quando isso acontecia, eu apenas dava de ombros ou respondia com uma resposta monossilábica indiferente. O marido da minha irmã, a esposa do meu irmão e seus 5 filhos assistiram em choque enquanto nossa família se desintegrava como nunca antes. Nossas reuniões geralmente eram rotineiras e monótonas. Minha irmã dava atualizações sempre que podia. Meu irmão e sua esposa se gabavam de suas vidas. Minha mãe iniciava uma conversa e meu pai reclamava em resposta. Esse colapso nunca havia acontecido durante um de nossos jantares em família. Foi um jantar tumultuado, para dizer o mínimo. Enquanto questões profundas e de longa data explodiam, os comentários sutis habituais sobre como eu deveria admirar meu irmão e ser um homem de verdade foram substituídos por um silêncio atordoado. Tive uma discussão acalorada com meu pai e meu irmão. Eles desenterraram todos os vestígios de conflitos familiares dos últimos 30 anos e discutiram sobre quem era o culpado por tudo. Foi como assistir a um drama descontrolado se desenrolar em tempo real. Em tais momentos, todos os meus pensamentos negativos sobre minha família pareciam ser confirmados. Para ser sincero, me senti péssimo, mesmo que você pudesse esperar que eu sentisse algum tipo de justiça ou triunfo. Percebi que não lidei bem com a situação. Embora estivesse ciente dessas falhas, o que eu esperava alcançar ao expor os erros do meu irmão? Seus filhos agora sabem sobre seu passado tumultuado, o que eu não queria que acontecesse. Quando meu irmão gritou comigo em um ataque de raiva, a situação atingiu um ponto crítico. Suas palavras duras, como você nunca deveria ter nascido, foram chocantes, mas o que realmente se destacou foi o desespero dos meus pais para acalmá-lo. Um nível de desespero que eu nunca tinha visto antes. Ele me acusou de ser a causa de todos os problemas da família. Eles tentaram intervir, mas nunca realmente admitiram ou reconheceram a responsabilidade pela maneira como me trataram ao longo dos anos. Fiquei profundamente triste e vingado. Serviu como um lembrete claro e doloroso dos problemas subjacentes na dinâmica da nossa família. Meus pais me acusaram de outra coisa até que eu não aguentasse mais. Eles insinuaram que eu poderia ter ajudado, mas escolhi não fazê-lo, alegando que eu estava me recusando a ajudar uma sobrinha ou sobrinho doente. Eu não sabia de tal situação. Ninguém nunca me contou sobre esse problema ou pediu minha ajuda. Suspeitei que eles estavam inventando isso, mas não contestei. Em vez disso, lembrei-os de que achavam que eu ainda trabalhava na loja de quadrinhos. Eles nunca pareceram entender que a loja havia fechado em 2011, embora eu os tivesse lembrado várias vezes. Fiquei chocado com a maneira como distorceram nossa história familiar para se adequar à narrativa deles. Dirigi para casa sentindo-me sobrecarregado e irritado. Estou me sentindo confuso agora. Sinto-me enganado ao saber que eles provavelmente me pressionarão para reembolsá-los agora que sabem do meu dinheiro. Sei o que está por vir porque vi como trataram meu irmão de maneira semelhante. Mas também reconheço e valorizo o fato de que meus pais me proporcionaram o básico quando eu era criança, como roupas, comida e abrigo. Será difícil navegar por esse labirinto de gratidão, amargura e novos limites estabelecidos. Provavelmente precisarei da ajuda do meu terapeuta para processar essa mudança na dinâmica. Está claro que estabelecer limites claros será essencial daqui para frente. Crescer foi difícil. Para ser honesto, nunca fui a criança favorita da minha família. Meu irmão me maltratava, mas meus pais faziam pouco para impedi-lo.
Embora nunca tenham me batido fisicamente, meus pais agiam como se nada estivesse errado, quer ele me chutasse, me batesse ou dissesse coisas extremamente horríveis. Eles simplesmente ignoravam. É realmente preocupante que eles não considerem o abuso verbal prejudicial ou real. O abuso verbal é terrível por si só, mas dói ainda mais quando as pessoas que deveriam protegê-lo escolhem ignorá-lo. Lutei contra isso por anos. Embora saiba que são minha família, sinto a necessidade de manter uma distância permanente. Desejo-lhes o melhor, mas acho que será melhor para mim seguir em frente e começar um novo capítulo sem eles. Se eu encontrar alguém especial, como uma namorada, e decidirmos nos casar e ter filhos, o que acontecerá então? Como vou lidar com esses problemas com minha família? Pode ficar bastante complicado, então estou tentando descobrir isso. Como vou apresentar minha nova família à minha família se não estou mais falando com eles? Tenho muitas perguntas sobre o que o futuro reserva. Antes de ler a atualização, permita-me dar-lhe um conselho. Sua família não o valorizava como pessoa se apenas o queriam por perto para aumentar seu ego. Agora que sabem do seu sucesso financeiro, querem você por perto para se aproveitar da sua riqueza. Você não é definido pela sua família. Com base em tudo que você disse, eles, não você, são o problema. Você parece uma pessoa gentil e trabalhadora que enfrentou circunstâncias familiares difíceis. Guarde seu telefone e siga em frente com sua vida. Você fez um ótimo trabalho criando sua própria vida. Reduza o contato com sua família o quanto quiser. Eles só querem seu dinheiro, e você sabe disso. Portanto, você pode se comunicar com eles da maneira que achar melhor. Mantenha contato com seu terapeuta para ajudá-lo a seguir em frente para uma vida onde eles não o segurem. Evite conversas desnecessárias sempre que possível. Considere mudar-se para um novo local, arrumar suas coisas e começar de novo. Você não está sozinho se tiver que tomar decisões difíceis, pois muitas pessoas lutam com suas famílias. Explicar essas dinâmicas a um futuro cônjuge pode ser difícil, especialmente se eles tiverem laços familiares fortes. Mas você começará sua própria família quando for a hora certa. Ações a serem tomadas a partir de agora. Se ainda não o fez, coloque um bloqueio de segurança em suas contas de crédito. Se seu irmão usou os recursos da concessionária para obter informações sobre você, informe as partes apropriadas. A concessionária provavelmente não gostará de ser implicada. Se suas ações envolveram fraude, fale com um advogado. Apesar da sua juventude, acidentes acontecem. Seus pais herdariam seus bens como seus parentes mais próximos por padrão. Coloque isso por escrito o mais rápido possível se preferir que outra pessoa seja o beneficiário. Encontre um conselheiro confiável. Você pode se sentir triste por estar separado de sua família nos próximos meses. Falar com um profissional ajudará você a processar essa atualização. Depois da discussão no jantar em família, voltar para casa foi como sair de uma zona de guerra. Dirigi pela estrada noturna silenciosa com nada além dos meus pensamentos. Assim que entrei na minha garagem, soube que algo precisava mudar. Se eu não quisesse enlouquecer, precisava parar de ir aos jantares em família. Durante as 2 semanas seguintes, concentrei-me no meu trabalho e bem-estar mental. Não apenas os gadgets e quadrinhos espalhados pela minha casa eram visualmente atraentes, mas também serviam como um santuário para mim. Durante esse período, aumentei minhas consultas com o terapeuta para descobrir como me distanciar da minha família sem aliená-los completamente. Meu terapeuta, Dr. Bennett, foi extremamente útil. Ele usou métodos que pareciam mais construir um forte do que uma parede para me ajudar a estabelecer limites. Minha mente começou a se voltar mais para o futuro, especialmente para os relacionamentos. À medida que as semanas passavam e a temperatura aumentava, comecei a pensar que conhecer alguém especial não era apenas possível, mas provável, depois de passar um tempo sozinho e sem um parceiro. Então, como algo saído de um quadrinho, Ava apareceu. Ava e eu nos conhecemos em uma conferência de tecnologia. Sua palestra sobre cibersegurança me cativou, não apenas pelo tópico, mas também por seu carisma. Ela era inteligente, sensata, me compreendia e tinha uma visão de família centrada no amor, mas contida por limites firmes.
À medida que a situação de Eva piorava, o problema não dito era como apresentá-la ao circo da minha família. Discutimos como lidar com isso durante várias noites comendo pizza. Decidimos fazer encontros curtos, visíveis e casuais com a família. Tudo mudou quando Eva até se ofereceu para me ajudar. Nossos primeiros encontros foram simples tomadas de café. Reapresentei meus encontros familiares enquanto Eva estava por perto. Naturalmente, as primeiras vezes foram muito desconfortáveis. Meus pais eram educados demais e cautelosos, como se eu pudesse desaparecer a qualquer momento. Por outro lado, meu irmão parecia estar tentando dizer muito, mas lutando para encontrar as palavras certas. Mas minha irmã, seu marido e seus filhos foram uma distração bem-vinda. A filha do meio da minha irmã, que se parecia muito comigo, foi conquistada por Ava imediatamente. Acostumamo-nos com esses encontros para tomar café, que eram como breves incursões no território familiar, uma breve ida e vinda. Consegui me reconectar sem me enredar no caos graças a essa abordagem. Surpreendentemente, começou a funcionar. Minha família se acostumou com o arranjo com o tempo. Talvez eles tenham percebido que essa era a única maneira de continuar tendo-me em suas vidas. Eles começaram a respeitar meus limites à medida que as coisas melhoravam. Comecei a pensar mais no longo prazo. O que o futuro reserva para mim e Ava juntos? Imaginei construir uma base familiar sólida baseada em respeito e cuidado mútuo, em vez de obrigação e culpa. Sabia que haveria desafios, é claro. Ava e eu discutimos a possibilidade de morar juntos em uma noite de verão enquanto caminhávamos ao lado do lago. Fiquei impressionado com o quanto eu tinha avançado, de me sentir abandonado pela minha família a ser capaz de ficar sozinho com um senso mais forte de quem eu era. Parecia dia e noite. Tenho um senso de otimismo cauteloso em relação ao futuro. Sinto-me preparado, mesmo sabendo que a estrada à frente pode ser difícil com possíveis buracos do tamanho de crateras. Estabelecer limites com minha família depois que Eva apareceu não foi apenas uma questão de me proteger. Foi sobre abrir espaço para novos relacionamentos e um futuro gratificante para mim. Os infames jantares de domingo ainda estão planejados, mas agora ocorrem nos meus termos. Às vezes vou e às vezes não. Levo Ava aos jantares em família e discutimos quaisquer problemas que surjam. Embora haja melhorias significativas, ainda há problemas. A chave é encontrar esse equilíbrio, manter as coisas harmoniosas sem se sentir oprimido. História 2. Oi pessoal. Ainda estou aprendendo a compartilhar coisas online, então tenham paciência comigo. Quero contar tudo o que está acontecendo na minha vida no momento. Vamos começar apresentando os personagens principais. Sou o narrador. Peach é nossa filha. Mario é nosso filho e Daisy é minha futura ex-esposa. Estamos passando por uma separação difícil que rapidamente se transformou em um divórcio litigioso. O principal motivo pelo qual Daisy e eu estamos nos divorciando é que ela aceitou sua bissexualidade no início deste ano. Ela expressou seu desejo de que nosso casamento fosse aberto para mim diretamente. Eu não estava nem um pouco confortável com essa ideia. A situação piorou ainda mais quando descobri que Daisy havia dormido com meu colega de trabalho, que também é um dos meus amigos mais próximos. Isso deve ter sido terrível e constrangedor. Parecia uma traição tanto do meu lar quanto do meu local de trabalho. Como policial, não conseguimos ficar juntos depois disso. Tirei um tempo para pensar nas coisas. No início, Daisy fez de tudo para nos manter juntos, mas quando ficou claro que eu estava irredutível quanto a não abrir nosso casamento, apesar de seus motivos e súplicas, as coisas tomaram um rumo feio. A perspectiva de Daisy mudou. Ela ficou amarga e a última coisa que eu queria era que ela começasse a usar nossos filhos como peões. Daisy começou a dizer a Pete que ela tinha que sair de nossa casa porque eu não os amava mais. Ela disse que eu os odiava e estava destruindo nossa família. Foi doloroso ouvir isso, especialmente considerando a confusão e a tristeza óbvias de Pete. Nossos filhos visitam frequentemente a casa da mãe de Daisy, onde ela mora atualmente. Daisy e seu novo amigo tentam fazer com que essas visitas pareçam uma grande e emocionante aventura, aparentemente em uma tentativa de serem os pais legais e virar Pete e Mario contra mim. Eles os enchem de brinquedos e doces.
Além de nossa luta mental, Daisy e eu discordamos em quase tudo. Isso inclui decidir quem deve herdar quais pertences e quanto dinheiro um de nós deve contribuir para sustentar o outro. A parte mais difícil, no entanto, é decidir como dividir o tempo de Mario e Peach. Daisy resiste a cada compromisso que tentamos alcançar. Ela parece estar tornando as coisas mais difíceis para si mesma. Daisy tem dito coisas aos nossos filhos ultimamente que me fazem parecer o vilão, o que é injusto. Por exemplo, Peach e Mario têm me perguntado se não gosto do novo amigo de Daisy. Vamos chamá-los de AP. Por algum motivo, AP parece gostar mais deles do que eu. Tais conversas são uma grande perturbação para suas mentes. Algumas semanas atrás, estava trabalhando em um grande projeto no trabalho. Estava trabalhando muito mais horas extras em busca de uma promoção de policial para investigador de homicídios. Daisy e eu concordamos que as crianças passariam esse período agitado com ela e me visitariam nos finais de semana. Eu passaria para buscá-los quando fosse a hora de irem para Daisy. Mario exclamou, com lágrimas nos olhos, você está nos levando embora porque nos odeia, como minha mãe diz, enquanto eu lhe entregava sua mala, uma grande que eu havia arrumado para ele. O momento foi devastador. Abracei-o com força e garanti que realmente o amava, mesmo que não fosse verdade. Foi estranho. Apesar dos meus melhores esforços para visitá-los no último fim de semana, foi realmente difícil. Doeu muito que eles não dissessem muito para mim. Eles não pareciam querer me ver. Só hoje tive outra chance de falar com eles. Ambos pareciam muito tristes quando os levantei. Agora eu podia conversar com eles enquanto os levantava. Ficou claro que Peach está tendo dificuldades, mesmo que ela ainda mostre seu amor por mim. Daisy parece estar tornando isso mais difícil para ela, dada a situação difícil. Estou tentando descobrir o melhor curso de ação para minimizar o dano às crianças. Esse tipo de distorção da dinâmica familiar pode ser extremamente desafiador. Peach está tendo muitos problemas porque acredita que não pode me amar. Não posso mais ficar parado assistindo minha princesa sofrer. Estou começando a ter minhas dúvidas sobre esse divórcio, pois parece que está deliberadamente prejudicando-os. Preciso levar o divórcio adiante? Posso prosseguir mantendo meus filhos seguros ou devo apenas ficar e aceitar agora? Conte a seu advogado de divórcio sobre tudo isso imediatamente. Isso é alienação parental. Um juiz certamente ordenará que isso pare, mas provavelmente será difícil de aplicar. Você precisa começar a agir agora e continuar. Daisy está agindo de uma maneira muito prejudicial. Certifique-se de prosseguir com o divórcio e mantenha toda a documentação. Só vai piorar se você ficar. Isso é conhecido como alienação parental e desempenhou um papel significativo na vitória da custódia de um amigo meu, pois sua ex-esposa estava agindo de maneira semelhante. Contrate um advogado o mais rápido possível e documente as ações de Daisy. Procure atendimento médico para as crianças. Esta é uma situação muito ruim para eles. Não deixe seus filhos sozinhos com ela. Conte ao seu advogado o que ela fez. Se necessário, denuncie o tratamento dela com as crianças ao CPS. Nunca mais deixe suas ações sem resposta, pelo bem de seus filhos. Obrigado por assistir. Escreva nos comentários o que você achou dessa história, adoraríamos ouvir sua opinião. Se gostou, apoie nosso canal com um like e uma assinatura. Desejamos a você um bom humor e um dia feliz.